Bem-vindo a Black Soldier Solutions. Hoje nosso áudio estudo será sobre frequência e quantidade de alimentação das BSF. Quando falamos em alimentação das larvas de Black Soldier Fly, existe uma regra fundamental que precisamos compreender desde o início. Frequência e quantidade de alimentação devem ser analisadas juntas. Não existe uma quantidade universal de substrato que possa ser aplicada a todas as criações de BSF. O consumo das larvas muda conforme a idade, a composição nutricional do alimento, o teor de matéria seca, a umidade, a temperatura, a densidade larval, a granulometria e até mesmo as características físicas do substrato. Por isso, quando alguém pergunta quantos gramas de alimento devo fornecer para minhas larvas, e tecnicamente precisamos de muito mais informações antes de responder. A literatura apresenta experimentos trabalhando com diferentes taxas de alimentação. Aproximadamente entre 50 e 250 miligramas por larva por dia, dependendo das condições experimentais. Isso significa que valores como 100 miligramas por larva por dia podem funcionar muito bem como referência inicial para a experimentação, mas não devem ser interpretados como uma necessidade nutricional fixa da espécie. Para entendermos corretamente o manejo alimentar, primeiro precisamos separar três conceitos. O primeiro é a quantidade diária teórica. Ela representa quanto alimento está sendo disponibilizado, em média, para cada larva por dia. O segundo é a quantidade por fornecimento, ou seja, quanto alimento efetivamente colocaremos dentro da bandeja em cada operação. E o terceiro é a frequência de alimentação, diariamente, a cada 48 horas, a cada 72 horas, semanalmente ou utilizando todo o alimento de uma única vez. Vamos imaginar uma população de 10.000 larvas e uma taxa experimental de 100 miligramas por larva por dia. 100 miligramas correspondem a 0,1 grama. Multiplicando 10.000 larvas por 0,1 grama, chegamos a aproximadamente 1 quilo de substrato por dia. Mas isso não significa necessariamente que precisamos fornecer 1 quilo todos os dias. Poderíamos fornecer aproximadamente 1 quilo diariamente, 2 quilos a cada 48 horas ou 3 quilos a cada 72 horas. A questão fundamental é saber se o substrato, a densidade larval, a bandeja e o sistema conseguem suportar essa carga sem provocar deterioração excessiva. Outro conceito absolutamente fundamental é a diferença entre matéria úmida e matéria seca. Dizer simplesmente que estamos fornecendo 100 miligramas de alimento por larva por dia pode ser insuficiente. Precisamos saber quanto desse alimento realmente corresponde à matéria seca. Imagine dois substratos. O primeiro possui 80% de água. O segundo possui 60% de água. Se fornecermos 1 quilo de cada um, aparentemente estaremos fornecendo a mesma quantidade de alimento. Mas nutricionalmente isso não é verdade. 1 quilo do primeiro substrato contém aproximadamente 200 gramas de matéria seca. 1 quilo do segundo contém aproximadamente 400 gramas. Ou seja, fornecemos a mesma massa úmida, mas dobramos a quantidade de matéria seca disponível no segundo caso. Por isso, em uma produção profissional, o registro deveria incluir pelo menos massa de substrato úmido, porcentagem de matéria seca e quantidade de matéria seca disponibilizada para as larvas. Agora, podemos entender as diferentes estratégias de frequência alimentar. A primeira é chamada de batch feeding, ou alimentação única. Nesse sistema, todo o alimento planejado para determinado período é colocado de uma única vez. Imagine novamente nossas 10.000 larvas recebendo, teoricamente, 1 quilo por dia durante 10 dias. Poderíamos colocar aproximadamente 10 quilos no início. A grande vantagem é operacional. Reduzimos mão de obra, diminuímos a frequência de abertura das caixas e simplificamos o processo. Por outro lado, uma grande massa de alimento pode favorecer fermentação intensa, aquecimento, compactação, anaerobiose e acúmulo de umidade. Além disso, parte do alimento permanecerá no sistema durante vários dias antes de ser efetivamente consumida. Portanto, batch feeding pode funcionar.
mas precisa ser validado para o substrato e para a estrutura utilizados. A segunda estratégia é a alimentação diária. Aqui temos excelente capacidade de controlar consumo, umidade, temperatura, sobra e fermentação. Podemos observar diariamente o comportamento das larvas e corrigir rapidamente a quantidade fornecida. É uma estratégia extremamente interessante para experimentação e laboratório. Porém, quando imaginamos centenas ou milhares de bandejas, começamos a perceber seu principal problema: mão de obra e complexidade operacional. Uma alternativa intermediária é a alimentação a cada 48 horas. Para o nosso sistema produtivo, essa seria uma das primeiras estratégias que eu testaria durante a fase de crescimento. A alimentação a cada 2 dias permite combinar alimento relativamente fresco, redução da mão de obra, acompanhamento frequente das bandejas, correção de umidade e possibilidade de ajustar rapidamente a quantidade fornecida. Também podemos trabalhar com alimentação a cada 3 dias. Essa estratégia pode funcionar especialmente quando temos um substrato relativamente estável, densidade conhecida, boa ventilação e umidade controlada. Entretanto, existe uma consequência matemática simples. Se determinada população precisa receber o equivalente a 1 quilo por dia, alimentar a cada 3 dias significa fornecer aproximadamente 3 quilos de uma única vez. E quanto maior a massa colocada por evento, maior pode ser a carga térmica e fermentativa do sistema. A alimentação semanal também pode ser utilizada em determinados sistemas, mas eu não a adotaria sem validação prévia. O ponto mais importante é que não precisamos utilizar a mesma frequência durante todo o desenvolvimento larval. Biologicamente, isso não faz muito sentido. Uma neonata possui tamanho, capacidade de ingestão e necessidades completamente diferentes de uma larva, próxima do máximo crescimento. Por isso, para nosso sistema, eu trabalharia com uma alimentação faseada. Começamos pelo starter. Nos primeiros dias, aproximadamente entre 0 e 3 ou 5 dias, estamos trabalhando com larvas extremamente pequenas. Elas não precisam de grandes massas de alimento. O substrato deve estar disponível, mas em quantidades controladas. Ele deve ser fino, homogêneo, úmido, facilmente acessível e com partículas pequenas. O grande erro nessa etapa pode ser imaginar que mais alimento significa melhor desenvolvimento. Podemos acabar colocando uma enorme quantidade de matéria orgânica para uma população de neonatas incapaz de consumi-la rapidamente. O alimento começa a se transformar microbiologicamente, antes que as larvas consigam aproveitá-lo. Depois, entramos na fase grower. Aproximadamente entre o 5º e o 10º dia, observamos uma grande mudança na capacidade de consumo. As larvas aumentam rapidamente de biomassa, apresentam intensa atividade alimentar e passam a processar quantidades muito maiores de matéria orgânica. Também ocorre maior produção de calor metabólico. É justamente nessa fase que precisamos observar cuidadosamente a temperatura interna das bandejas. Como ponto inicial experimental, poderíamos testar a alimentação a cada 48 horas e uma taxa equivalente a aproximadamente 80 a 120 miligramas de substrato úmido por larva por dia, sempre registrando a matéria seca. Essa faixa não deve ser interpretada como receita universal. Ela é um ponto de partida para calibração. Depois, chegamos ao finisher, aproximadamente entre o 10º e o 15º dia, dependendo do desenvolvimento do lote. Agora precisamos observar a resposta biológica das larvas. À medida que se aproximam da pré-pupa, ocorre redução progressiva da alimentação. As larvas começam a escurecer, modificam seu comportamento e, posteriormente, passam a procurar regiões adequadas para a migração. Nesse momento, continuar colocando grandes quantidades de substrato, simplesmente porque existe uma programação fixa, pode aumentar a sobra e reduzir a eficiência operacional. Nosso objetivo deixa de ser simplesmente fornecer alimento. O objetivo passa a ser fornecer exatamente aquilo que a população consegue converter. Essa ideia nos leva a outro conceito fundamental:
A curva alimentar da BSF não deveria ser necessariamente linear. Não precisamos fornecer 100 miligramas, depois 100, depois 100, depois 100 durante todo o ciclo. Biologicamente, podemos trabalhar com uma curva. Baixa, crescente, máxima, redução. Começamos com baixa oferta para as neonatas. Aumentamos progressivamente durante o crescimento. Chegamos ao maior fornecimento durante o período de maior consumo. E reduzimos novamente quando as larvas começam a entrar na transição para a pré-pupa. Assim nasce nossa proposta de curva alimentar para a Black Soldier Solutions. Na fase neonata, quantidade muito baixa. No starter, alimentação baixa, aproximadamente a cada 24 ou 48 horas, conforme consumo. No Grower E, alimentação intermediária. No Grower 2, atingimos nossa maior oferta. No Finisher, começamos a reduzir. E quando entramos na pré-pupa, o fornecimento deve caminhar progressivamente para zero conforme a alimentação cessa. Mas essa curva precisa ser validada para cada substrato. Não podemos simplesmente copiar uma curva desenvolvida para determinada dieta e assumir que funcionará igualmente com frutas, resíduos de restaurante, farelos, resíduos de pescado ou misturas agroindustriais. Cada substrato cria um sistema nutricional, físico e microbiológico diferente. Agora vamos aumentar a escala. Se tivermos 100 mil larvas e utilizarmos como referência experimental 100 miligramas por larva por dia, teremos o equivalente a aproximadamente 10 quilos de substrato por dia. Alimentando a cada 48 horas, seriam aproximadamente 20 quilos por fornecimento. Mas aqui surge outro problema. Colocar 20 quilos em uma única bandeja é completamente diferente de distribuir esses mesmos 20 quilos entre 20 bandejas. É por isso que quantidade de alimento nunca deve ser calculada isoladamente da densidade larval e da área disponível. Para uma padronização industrial, 3 indicadores são particularmente úteis quando avaliados conjuntamente. Larvas por centímetro quadrado, miligramas de alimento por larva por dia e quilos de alimento por metro quadrado por dia. Esses indicadores começam a transformar a criação em um sistema realmente mensurável. Também precisamos aprender a interpretar a própria bandeja. Como sabemos que estamos oferecendo pouco alimento? Podemos observar desaparecimento muito rápido do substrato, baixa disponibilidade antes do próximo fornecimento, competição intensa, crescimento abaixo do esperado, baixo peso médio e desenvolvimento desuniforme. Se todo o alimento desaparece muito antes da próxima alimentação, podemos avaliar aumento da quantidade ou da frequência. E como identificamos excesso? Encontramos muita sobra, odor intenso, aquecimento, fermentação excessiva, acúmulo progressivo de material, camada profunda de substrato, regiões anaeróbias, formação de chorume ou até abandono de determinadas regiões pelas larvas. Aqui precisamos memorizar uma regra. Mais alimento não significa necessariamente mais produção de larvas. Existe um ponto no qual a capacidade de consumo da população é ultrapassada. A partir desse momento, estamos simplesmente acumulando substrato. Para nosso manejo, podemos desenvolver uma regra operacional baseada na sobra antes da alimentação seguinte. Se encontrarmos menos de aproximadamente 10% do fornecimento anterior, podemos considerar um pequeno aumento da próxima dose. Com aproximadamente 10 a 20% restante, podemos manter a quantidade. Entre 20% e 30%, podemos reduzir a próxima alimentação. E com mais de 30% de sobra, não deveríamos simplesmente colocar mais alimento automaticamente. Primeiro, investigamos o motivo. Verificamos temperatura, umidade, pH, densidade, qualidade do substrato e comportamento das larvas. Esses percentuais devem ser entendidos como critérios operacionais para nosso protocolo e não como limites biológicos universais publicados para a BSF. Isso nos leva a uma filosofia de manejo extremamente importante. Não alimentar apenas pelo calendário. Imagine que nossa planilha determine 5 quilos para terça-feira. Chegamos à bandeja e ainda encontramos uma grande quantidade do fornecimento anterior. Simplesmente adicionar mais 5 quilos pode esconder um problema.
Precisamos perguntar: por que houve sobra? As larvas reduziram o consumo? A temperatura caiu? O substrato está inadequado? Existe excesso de água? O pH mudou? A densidade está correta? Assim transformamos nossa criação de uma alimentação puramente programada em uma alimentação programada com resposta biológica. Esse segundo modelo é muito mais inteligente. A umidade do alimento também modifica completamente nossos cálculos. Imagine 10 quilos de melancia e 10 quilos de farelo. As duas massas são iguais, mas a quantidade de água e matéria seca é completamente diferente. Por isso, nossa dieta não deveria ser formulada somente em quilos de resíduos. Precisamos começar a pensar em matéria seca, proteína, energia, fibra, minerais e água, substratos muito ricos em água, como melancia, tomate, mamão, verduras e frutas muito maduras. Normalmente exigem atenção à drenagem, menor adição de água e, muitas vezes, alimentação mais fracionada. Substratos secos como farelos, pão, resíduos de cereais e determinadas tortas vegetais podem exigir hidratação ou mistura com ingredientes mais úmidos. Também precisamos considerar a fermentabilidade. Frutas açucaradas, massas, arroz e outros materiais ricos em carboidratos facilmente disponíveis podem fermentar rapidamente. Grandes quantidades fornecidas de uma única vez podem favorecer produção de calor, dióxido de carbono, ácidos e outros metabólitos da fermentação. Nesses casos, eu prefiro alimentação mais fracionada. Substratos muito ricos em proteína também exigem atenção especial. Quando fornecidos em excesso, podem aumentar a formação de amônia, odor, nitrogênio residual, aquecimento e alterações de pH. A estratégia deve ser compatibilizar a quantidade fornecida com a capacidade de consumo das larvas, evitando deixar grandes massas proteicas deteriorando dentro da bandeja. Também precisamos padronizar o horário de alimentação. Em uma operação comercial, eu escolheria uma janela fixa, por exemplo, entre 7 e 10 horas da manhã. Existe uma razão operacional para isso. Depois da alimentação, nossa equipe ainda possui várias horas para acompanhar o comportamento do lote. Podemos observar aumento da temperatura, corrigir umidade, verificar fuga de larvas, avaliar fermentação e registrar consumo. Eu evitaria grandes alimentações imediatamente antes do encerramento das atividades noturnas. Se ocorrer forte fermentação ou aquecimento algumas horas depois, poderemos permanecer muito tempo sem detectar o problema. Depois de grandes fornecimentos, especialmente durante a fase grower, também podemos desenvolver um protocolo de monitoramento térmico. Temperatura no momento da alimentação. Depois de 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas e 24 horas. Se observarmos rápido aumento da temperatura central, podemos revisar profundidade do substrato, quantidade fornecida, área disponível e ventilação. Para nossa produção, portanto, a estratégia inicial seria ovos sem alimentação. Neonatas, alimento preparado para a eclosão ou transferência. Starter, alimentação a cada 24 a 48 horas conforme consumo. Grower, aproximadamente a cada 48 horas. Finisher, a cada 24 a 48 horas, reduzindo progressivamente conforme a sobra. Pré-pupa, interrupção progressiva da alimentação. Para nossa meta de produção, precisamos dar mais um passo. Se desejarmos produzir aproximadamente 30 quilos de larvas ao final do ciclo, não podemos simplesmente afirmar que 30 quilos de larvas exigirão determinada quantidade fixa de resíduos. Precisamos construir nossa própria curva experimental. Começamos pela massa de ovos. Estimamos o número de neonatas. Registramos sobrevivência. Definimos densidade por bandeja. Medimos matéria seca do substrato. Registramos taxa diária de alimentação. Pesamos as sobras. E, finalmente, determinamos a biomassa larval produzida. Com esses dados, começaremos a calcular indicadores fundamentais de desempenho. Entre eles estão o FCR, relacionado à quantidade de alimento utilizada em relação ao ganho de biomassa, o WRI, ou Waste Reduction Index, e o ECD, relacionado à eficiência de conversão do alimento digerido.
Esses indicadores permitirão comparar dietas e protocolos. Para os primeiros testes padronizados da Black Soldier Solutions, eu começaria utilizando 48 horas como frequência principal durante a fase de maior crescimento. Como referência experimental inicial, poderíamos trabalhar próximos de 100 miligramas de substrato úmido por larva por dia, sempre registrando a matéria seca. Depois, compararíamos diferentes tratamentos: 75, 100, 125, 150 e 200 miligramas por larva por dia. Paralelamente, poderíamos comparar alimentação diária a cada 48 horas, a cada 72 horas e batch feeding. E não mediríamos apenas o peso final. Registraríamos peso larval, sobrevivência, consumo, sobra, temperatura, pH, umidade, duração do desenvolvimento, quantidade de fries, eficiência de conversão, formação de pré-pulpas, peso das pulpas e até o desempenho reprodutivo da geração seguinte. Assim, deixamos de perguntar simplesmente quanto uma larva de BSF come e começamos a fazer uma pergunta muito mais profissional. Qual combinação entre quantidade, frequência, composição do substrato, densidade e fase de desenvolvimento maximiza o desempenho do nosso sistema produtivo? Esse é o verdadeiro objetivo. Para uma produção profissional, não devemos transformar os gramas por larva durante 15 dias em uma regra rígida. Precisamos desenvolver uma curva quantitativa de alimentação. Pouca oferta no início, aumento progressivo durante o crescimento, maior oferta durante o pico de consumo e redução no finisher até a interrupção na pré-pulpa. Essa estratégia combina diretamente com nosso conceito Starter, Grower, Finisher, Breeder e abre caminho para algo ainda mais avançado. Desenvolver não apenas dietas diferentes para cada fase, mas protocolos nutricionais e curvas de fornecimento específicos para cada fase produtiva da Black Soldier Fly. Esse foi nosso conteúdo de hoje. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Vamos juntos crescer nossa comunidade de criadores e pesquisadores de BSF. Não esqueça de seguir, curtir e comentar para que nosso canal possa alcançar outros criadores. Um forte abraço e até o próximo estudo.